E as autoridades, eles tentaram, e de alguma forma eles conseguiram, cristalizar a mente do indivíduo, o aplicador, principalmente a poupança, né? Estimulando e induzindo o indivíduo, na realidade, em última análise, a praticar a agiotagem. Porque você emprestar dinheiro, seja para o banco, seja para a poupança, você está praticando a agiotagem. E eu, desde a minha formação, eu sempre interpretei que é muito importante você participar do desenvolvimento da riqueza, da criação, da geração de riqueza, não é isso? E o que acontece? Para você poder participar dessa filosofia, é muito importante que você se integre no contexto que provoca o investimento nesse segmento. Então, esse segmento seria o quê? Seria um investimento na empresa, em projetos. Só que você simplesmente não pode, num país como o nosso, e nos Estados Unidos também, você investir num projeto pura e simplesmente. Você tem que se associar a esse projeto através do quê? Através de uma compra de ações, onde você tem a possibilidade de gradualmente se associar a esse projeto. Fala, investidores, com a mini aula aí do Sr. Barsi no início do vídeo, quero contemplar um pouco sobre esse tema, sobre se a Bolsa brasileira, o Ibovespa, né, as ações que compõem o Ibovespa, seriam aí a melhor oportunidade. Eu trarei aqui alguns materiais para nós analisarmos e discutirmos. E o primeiro deles é que tem uma matéria aí que está circulando sobre a saída do investidor do Ibovespa com a sua alocação na renda fixa e no exterior, com pesquisa aí da XP. Primeiramente, investidor, que faz todo sentido para aquele, como o Luiz Barsi citou, agiota de curto prazo. É um termo até que pesado, né? Mas é a realidade, porque quando você tem, digamos, especuladores, né, no que paga mais, quando nós tivemos lá a queda, por exemplo, da taxa básica de juros de forma artificial no final do ano de 2019, início do ano de 2020, até após pandemia, você tem uma fuga também desses especuladores e agiotas para a Bolsa. Por quê? Porque eles viram ali a oportunidade de dividendos, a oportunidade de ganhos no curto prazo e etc. Entretanto, agora nós temos, né, a alta do dólar, inflação e todos os outros fatores. Entretanto, outro fator a ser analisado é que nesse momento, enquanto esses especuladores saem da Bolsa, nós temos um saldo negativo de entrada do quê? De entrada de estrangeiros na Bolsa, aumentando o seu volume após a saída lá durante a pandemia, durante a condução da pandemia no ano passado. Outro fator que o investidor tem que observar aqui também, se as ações, nesse caso, se encontram baratas, né? Aí é só a parte mais introdutória para nós contemplarmos, mas isso a gente tem que fazer alguns critérios, setores e etc. que pode ser feito, eu posso trazer nos futuros vídeos. É sobre o PL da Bolsa, está até mesmo abaixo aí em relação ao ano de 2008, durante aquela crise que nós tivemos, a crise aí da bolha imobiliária, e o PL naquele ano ficou em média aí de 8, 9, quase chegando a 10. Nesse ano, 2021, dado aí quentinho, dado ainda 17 de setembro, pode se observar que chegou a 6,51, com a Bolsa chegando aí aos 110 mil pontos, dando a entender que a Bolsa nunca foi tão barata nos últimos anos. Então, investidores estão cada vez mais desgostosos com os rumos que o Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, tem encaminhado nos últimos meses. Por que isso? Porque eles não estão comprando participação em negócios. São investidores impacientes que tentaram comprar lucro rápido, ganhos rápidos, e acabaram comprando o índice que é volátil, que é o Ibovespa. E, entretanto, se você é investidor paciente,
pode ser sim a oportunidade de você abrir o caixa, abrir aí o seu caixa e as compras, caso nós temos aí promoções futuras. Então, eu vou trazer aqui também mais algumas falas, né, como é o caso aqui da fala do senhor Warren Buffett, onde o mercado é a ferramenta de transferência de riqueza. Transferência de riqueza das mãos dos impacientes para os pacientes. E além disso, outro fator muito interessante que o senhor Warren Buffett defende é a questão da simplicidade do que o investidor tem que fazer. É o que ele fala, por exemplo, nesse vídeo que eu irei mostrar agora. Rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule, and that's all the rules there are. I mean, if you buy things for far below what they're worth, and you buy a group of... Sendo assim, a bolsa é o lugar no qual você tem a oportunidade de ser sócio com um pouco de grandes empresas e lucrativas. Como é o caso que eu irei trazer aqui de análises rápidas que o investidor pode fazer, de oportunidades, de dividendos e também bonificações, crescimento e etc. 3 ativos que estariam aí, por exemplo, ações blue chips e de crescimentos que estariam dando oportunidade de compra nesse momento. É o exemplo do Bradesco, que é um banco, né, lucrativo no longo prazo, um banco com toda a história e faz parte do que? Do monopólio, né, que nós temos aqui. Além da sua ampla atuação como ator principal aí nos seguros. E por que se encontra barato? Na minha visão, por causa das bonificações de ações. Além disso, compõe boa parte do Ibovespa. Claro que o investidor não tem que só analisar isso, mas o fator principal é a lucratividade no longo prazo. Então, se associar, financiar projetos tais como o do Bradesco, é o meio de enriquecimento do investidor no longo prazo. Por quê? Porque o recebimento de proventos e o reinvestimento desses proventos é o que vai aposentar o investidor no longo prazo. Além disso, o preço pago no curto prazo também é importante. Aí o investidor tem que analisar alguns fatores mais fundamentalistas, tais como PL, no caso aqui do Bradesco, de 7,91 para BBDC 3, VPA, né, grande patrimônio do banco, o que dá uma margem de segurança aí defendida por Warren Buffett, além do maior pagamento de proventos, dividendos, para o longo prazo. Outra ação interessante, Blue Chip, né, ação muito conhecida e falada que o investidor poderia estar de olho nesse momento como oportunidade em queda das ações e também do Ibovespa, é as ações da Vale 3, que fez seu pagamento de dividendos hoje mesmo, em 8,10, mas alguns critérios muito interessantes que o investidor tem que observar em relação do que é realidade da companhia e o que é falácia do mercado. Isso te torna um investidor melhor no longo prazo. E aqui eu trouxe um exemplo que o investidor tem que ficar de olho como oportunidade nas ações da Vale, sobre o recorde que ela pode bater na produção de minério de ferro e a questão da crise chinesa da construtora Evergrande, aonde você tem uma demanda menor do minério de ferro e também uma queda no preço do minério de ferro, o que faz aí total correlação também para a queda das ações da Vale. Então, sabendo disso, o investidor, mesmo iniciante, ele poderia ver aí um desconto e também uma possibilidade real de upside nas ações da Vale, uma vez que mesmo ela tendo impactos no curto prazo, a XP, por exemplo, dá aí uma recomendação de compra com preço-alvo de 122. Para o investidor que fosse, nesse momento, fazer a compra, teria uma margem de segurança, que é o alto VPA, além da Vale ser uma das maiores empresas e sendo oportunidade de compra. Então, a terceira empresa que você poderia observar como oportunidade de compra e também de dividendos é da BBB Seguridade.
Por que oportunidade de compra na minha visão? Na minha visão, simplesmente por causa, mesmo nós temos aí todo um fator reacionário da taxa de juros, subida de taxa de juros e também da sinistralidade em relação às seguradoras, você vê que o ramo de seguros, principalmente das estatais, que é o caso da BBB Seguridade, nós temos aí um preço-alvo de R$ 35,00, além de um dividendo grande estimado para o ano de 2022. Com tudo isso, investidores, podemos concluir que quem está saindo da bolsa agora está fazendo um favor aos investidores de longo prazo, uma vez que esses não são investidores, são especuladores ou até mesmo meros agiotas com o quê? Com pouco identificação em relação a financiar projetos e negócios. For an investment manager, it's a temperamental quality, not an intellectual quality. You don't need tons of IQ in this business. I mean, you have to have enough IQ to get from here to downtown Omaha, but you do not have to be able to play three-dimensional chess or be in the top leagues in terms of bridge playing or something of the sort. You need a stable personality. You need a temperament that neither derives great pleasure from being with the crowd or against the crowd. Because this is not a business where you take polls, it's a business where you think. And Ben Graham would say that you're not right or wrong because 1,000 people agree with you. And you're not right or wrong because 1,000 people disagree with you. You're right because your facts and your reasoning are right.